Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou começar a fazer revisão do que eu aprendi de algoritmo até agora para me estudar para a prova. Aí eu resolvi compartilhar com vocês o vídeo, então desculpem algum erro que tiver durante ele, porque é só uma revisão minha mesma. Mas às vezes a gente assistindo assim é mais fácil pra gente aprender alguma coisa, ouvindo, né, do que ter que ficar lendo. Tem gente que gosta mais de assistir do que ler. Então eu vou fazer tipo como eu estudo a prova e quem sabe eu ajudo alguém que tiver interessado. Então vamos lá? Se você gostar do vídeo, dê sua curtidinha, se inscreva no canal. Eu vou tentar montar uma playlist de algoritmo, conforme eu for aprendendo, eu vou postando, tá? E depois eu vou compartilhar com vocês a prova que eu fizer, a minha nota, e seja o que Deus quiser. Então vamos lá. Algoritmo. Afinal, o que é algoritmo e programa? Algoritmo é uma sequência de operações que chamaremos de instruções. Instruções. Para se realizar uma tarefa específica. Já um programa pode envolver um grupo de projetos relacionados, possivelmente dividido em partes gerenciadas e coordenadas. Deste modo, observa-se que um programa possui um escopo maior e abrange diversos algoritmos que realizam diversas tarefas. Um algoritmo é independente de linguagem de programação. Ele pode até mesmo ser escrito em uma pseudolinguagem, também chamado de pseudocódigo, que é o que a gente vai fazer. Pseudocódigo. Isso é especialmente vantajoso para principiantes, para que estes se concentrem no fundamento a ser ensinado e não se preocupem com especificidades de uma linguagem de programação, como C e Java. Por exemplo, imagine o primeiro dia de aula em que você irá aprender como apresentar uma mensagem na tela. Provavelmente é mais simples para o seu entendimento que qualquer linguagem de programação terá um início, um fim e uma instrução que realiza a apresentação da mensagem. Como? Assim, por exemplo, início. Aqui vai ter a instrução, que é o que você vai mandar o computador fazer. Escreva. Olá, mundo. E fim. Por outro lado, se você aprender algoritmo utilizando linguagens Java ou C, vai ter várias outras coisas para você fazer aqui. Então, primeiro, no algoritmo, a gente vai aprender assim, em pseudocódigo, que é só no papel, tá? O importante é ter em mente que o algoritmo feito em pseudocódigo é facilmente reescrito na linguagem de programação. Então, semana que vem eu vou começar a aprender linguagem C, daí eu já tenho uma ideia como é que faz o algoritmo. Depois é só eu colocar as novas letrinhas, as palavras que eu aprender da linguagem C, eu vou conseguir montar, se Deus quiser, né? Então, vamos lá. A estrutura básica. Do algoritmo. O algoritmo é formado por uma sequência de instruções. Que instruções é esse aqui que eu mostrei para vocês, entre o início e o fim. Então, o algoritmo é formado por uma sequência de instruções, que por sua vez precisa ser estruturadas de alguma forma. Linguagens de programação como C e Java possuem indicadores que representam o início e o fim do código. No nosso pseudocódigo, usaremos a palavra início e fim, como apresentada aqui. Início e fim. E a instrução no meio. Desse modo, todas as instruções que iremos usar em nosso algoritmo devem estar entre as palavras início e fim. Esse espaço a gente chama de espaço de bloco de programa. Repare também que as instruções que estão
entre essas palavras estão geralmente deslocadas para a direita. Tá vendo? O início e o fim está aqui nessa reta e a instrução deslocada para a direita. Isso se chama indentação e será mais explorado para frente. É importante realizar a indentação para que o código seja lido com mais facilidade. Assim, quando você olhar o código, notará rapidamente que as instruções estão dentro do bloco, que é o bloco, é tudo que está aqui entre o início e o fim. Aí a indentação, você leva um pouquinho à direita e escreve a instrução que você quer que o computador faça, tá? Então, vamos ver primeiro a instrução escreva, leia e variáveis. Uma das ações mais básicas ao se criar um programa é apresentar alguma mensagem na tela. Este é provavelmente o primeiro meio de interação entre o programa e o usuário. Em nosso pseudocódigo, a instrução responsável por essa ação é escreva. Essa é uma instrução. Escreva. Deste modo, se quisermos criar um algoritmo que apresente a mensagem Olá Mundo, devemos fazê-lo usando essa instrução, dentro do início e fim, que foi o que eu mostrei aqui. Início da indentação, escreva, Olá Mundo. Fizemos nosso primeiro algoritmo aqui, completo. Ele tem um início, realiza uma tarefa e tem um fim, tá? E é interessante notar um detalhe. Repare que o texto a ser apresentado está entre aspas. Podemos escrever vários textos e juntá-los, que se chama concatená-los. Concatenar. É juntar vários textos em um só. Por exemplo, escreva: Olá, sou um texto composto por 3 menores. Como que você escreveria isso? Você teria que escrever, como aqui em cima. Início, escreva, olá, escreva de novo, na mesma linha do escreva, sou um texto, e escreva, composto por 3 menores. Aí o computador mostraria os 3 textos, só que um em cada linha. Então, para você concatenar ele todo junto, você vai escrever o início. Vamos montar o algoritmo aqui para vocês verem. O início da indentação um pouquinho à direita, da instrução que você quer que o computador faça. Escreva, abre parênteses, sempre dentro da aspas, o que você quer que ele escreva. Olá, fecha aspas. Aqui seria o que você quer que o computador escreva. Tá dentro da aspas, ele vai mostrar na tela. Aí, para você separar eles, você coloca uma vírgula. Então, abre aspas de novo. Sou um texto. Fecha aspas, vírgula. Abre aspas de novo. Composto por 3 menores. Fecha aspas e fecha parênteses. Repare que a vírgula está fora das aspas. Quando ela está fora da aspa, ela representa uma operação de concatenação. Então, essa vírgula aqui representa uma operação de concatenação. Esse exemplo tem o mesmo efeito de você escrever assim, direto no computador. Escreva: Olá, sou um texto composto por 3 menores. Fecha aspas.
Então, se você mandar o computador fazer isso, escreva: olá, sou um texto composto por 3 menores. Ele vai escrever porque está dentro das aspas. E a mesma coisa dessa concatenação, que você separou todas uns trechos com aspas e a vírgula fora da aspas, tá? Outro ponto importante é tudo que estiver entre aspas é reconhecido como um texto. Isso é, ele não se altera. Porque é importante reparar que o texto não se altera, tá? Não é isso que sempre queremos? O texto não pode se alterar. Bom, nem sempre, né? E se quisermos que o usuário digite seu nome e em seguida o algoritmo apresente a mensagem "Seja bem-vindo, nome"? Repare que nesse caso, o nome que será apresentado na mensagem irá variar de acordo com o que for digitado. Para conseguirmos realizar essa ação, o usuário digitar um nome e esse nome ser apresentado, precisamos ter uma instrução que espera o usuário digitar algo, ter algum recurso para que o nome digitado seja armazenado na memória do computador para que ele seja usado em algum outro momento. Usar a instrução que já conhecemos de apresentar mensagem na tela depois disso. Então, a instrução que usaremos para o algoritmo aguardar o usuário digitar algo é leia. Leia. Mas repare que apenas esperar que algo seja digitado não vai bastar. O que for digitado precisa ser armazenado na memória para que seja usado depois. É como em nós, seres humanos. Se alguém se apresentar e falar seu nome, você precisa reter esse dado em sua memória para usá-lo depois. Então, a pergunta é: como fazemos isso em algoritmo? Como guardamos dados que possam variar de acordo com o que o usuário digitar? Usamos um recurso chamado variável. Uma variável é uma representação da memória que permite armazenar um dado que pode variar. A variável também permite que esse dado seja recuperado para que possa ser usado quando for necessário. Uma variável possui as seguintes características. Então, a variável possui um nome, que chamamos de identificador, representa um espaço da memória onde o dado será armazenado, que chamamos de endereço da memória. Então, a variável tem o endereço da memória. E o valor a ser armazenado, que é o nosso dado. E o valor a ser armazenado. Tá friozinho aqui hoje, gente, por isso que eu tô de luva. E vou gravar de luva mesmo. Então tá. Se não der pra ver muito bem, pessoal, deixa aí nos comentários ou manda e-mail pra mim que eu tento mandar pra vocês esse vídeo, tá? Ou eu gravo outro melhorzinho pra vocês e mando pessoalmente pra cada um. Pra cada pessoa individual, né? Não pessoalmente. Então, vamos lá. A próxima pergunta é: então, como criamos uma variável para podermos usá-la? Antes de responder essa pergunta, precisamos entender uma quarta propriedade: o tipo da variável. Muitas linguagens de programação se especifique qual tipo de dado a ser armazenado pela variável, se é um número inteiro, um número real, um caractere, uma cadeia de caracteres ou um valor tipo sim ou não.
o verdadeiro e falso, que chamamos de lógico. Esse recurso de especificar o tipo da variável tem várias vantagens, como reduzir possíveis maus usos das variáveis por parte do programador. O programador é a gente que está montando o programa, tá? Isso pode não ficar claro agora, no início. Nós não iremos a fundo na explicação para mantermos o foco no que é importante. O importante nesse momento é entender que para usarmos uma variável precisamos criá-la. E para criá-la precisamos declarar o seu tipo de dados e o seu nome, que é o identificador. Nome e identificador, tá? Após declarada, a variável está pronta para ser usada. As regras para dar nomes a uma variável são... Então, as regras variáveis são: o nome da variável, a partir desse ponto chamaremos de identificador. O identificador, vou pôr aqui para mim não esquecer quando eu estiver relendo, que é o nome da variável, deve começar com uma letra. Começa com uma letra. Então, nunca pode começar com um número, tá? Os caracteres seguintes podem ser letras ou números. Então, depois dessa primeira letra que começa, você pode colocar o que você quiser. Letras ou números. O identificador da variável deve ser algo significativo para que o programador se lembre do que ela se trata. Estas são as 3 regras básicas. A linguagem de programação que permite o uso de alguns caracteres especiais, como underline, que é o risquinho para frente da palavra no mesmo sentido da linha, né? Mas no nosso aprendizado seguiremos essas 3 regras básicas. Então, os tipos das variáveis. Tem inteiro, real, caractere, cadeia e o lógico. Então, real, a gente vai usar esse tipo quando o valor da variável for um número inteiro. Como, por exemplo, idade. Eu nem vou marcar número inteiro, porque o próprio nome aqui da variável já diz, né? Idade, ano, RA, etc, né? Real, você vai usar esse tipo quando o valor puder ser um número com valores decimais. Por exemplo, como temperatura, 38,7, né? Por exemplo, nota 9,5, salário, altura, etc. Caractere. Use esse tipo quando o valor da variável sempre for uma única letra ou outro caractere. Então, por exemplo, M, se você escrever lá, digite M para masculino e F para feminino. Então, você vai usar o caractere, é uma letra só, tá? Cadeia, para você entender, é uma cadeia de caracteres, são vários caracteres. Caractere é uma letrinha, cadeia, então, seria um texto. Uso esse tipo de variável quando o valor da variável for um texto. Uma palavra, né, gente? Qualquer coisa com vários caracteres. E o lógico, você vai usar esse tipo quando o valor ser armazenado possa ser representado apenas por 2 possíveis valores, ou sim e não, ou por exemplo, verdadeiro e falso, ou 0 e 1, tá? Então, vamos lá, declaração da variável segue abaixo. Então, você vai colocar primeiro o tipo da variável e depois o identificador.
identificador da variável. Muito bem, agora que conhecemos as regras sobre variáveis, vamos aprender como utilizá-las no algoritmo. Ainda que não seja obrigatório, sempre declararemos as variáveis logo no início do algoritmo. Isso é importante por motivos de facilidade da leitura do código. Se declararmos variáveis ao longo do algoritmo, fica mais difícil identificar quais variáveis criamos e onde estão. Então, para o problema inicial, em que desejamos que o usuário digite o seu nome para ser apresentado na tela, vamos fazer o seguinte algoritmo. Então, início, cadeia, nome, é a variável, gente, tá? Agora, a instrução para o computador. Escreva, entre parênteses, entre aspas, que é o que o computador vai ver que é um texto, digite o seu nome. Fecha aspas, fecha parênteses. Daí, você vai colocar a outra instrução para o computador, ó. Leia, entre parênteses também, nome. Por que nome? É o nome que você deu aqui para a variável, tá? Então, quando você colocar leia nome, o computador vai ler nome. Aí, aqui em cima, você já sabe que nome é essa variável aqui, tá? Outra instrução. Escreva. Seja bem-vindo. Fecha aspas, porque é só esse texto que você quer que o computador escreva. Aí, você separa com vírgula, como a gente viu no início do vídeo, a concatenação. E escreve nome, que é o nome da variável. Então, como esse nome não está entre aspas, o computador vai procurar a variável que tenha esse mesmo nome, ó. Tá vendo? Achou aqui, ó. Nome, que é uma cadeia de caracteres, que vai ser o quê? O que o usuário digitou aqui e o computador leu e salvou como nome. Então, o que o usuário digitar vai estar aqui armazenado na memória, nesse lugar desse nome. Entenderam? E o fim, que tem que ficar na mesma reta aqui do início. Então, eu vou deixar esse vídeo parado por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. E vamos mostrar aqui nosso primeiro algoritmo aqui que a gente fez. Ó, você iniciou o algoritmo, início, salvou, fez a variável, criou a variável, cadeia, porque é um conjunto de caracteres, identificador, né, da variável é a cadeia, deu um nome a ela, nome, mandou o computador escrever, digite o seu nome, então vai aparecer para o usuário na tela a mensagem, porque é tudo que está dentro da aspas, o computador vai escrever, digite o seu nome, o usuário vai digitar Evelise. Aí, você mandou o computador, leia nome. Então, a hora que eu digitar Evelise, o computador vai ler e gravar o Evelise no lugar do nome, tá? Vai ficar salvo lá na memória. Aí, você mandou o computador, escreva, seja bem-vindo, Evelise. Tá? O computador vai pôr essa mensagem daí na tela para mim ver, né? No caso, tô sendo a usuária. Tá, gente? Se ficou alguma dúvida aqui nesse primeiro algoritmo pequenininho e simplinho que a gente fez, deixa aí nos comentários, que se eu não souber, eu tiro a dúvida com o meu professor e coloco para vocês, tá? Se não der para ver direito, porque eu tô filmando aqui com o celular, deixem aí nos comentários com o e-mail de vocês, eu mando por e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, tá?
Mando um PDF aí por WhatsApp para vocês aumentarem e conseguirem ver. Espero que vocês tenham gostado. Ficou meio longo esse vídeo, mas como eu também tô fazendo um simulado para mim estudando, então quem sabe eu posso ajudar vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo e logo eu já colocarei o segundo. Até mais, Deus abençoe a todos e se inscrevam no canal para ver a playlist completa de algoritmo até o fim dos meus estudos. Tchau, pessoal!